Shalom, graça e paz, boa noite, povo lindo de Deus, né? Chegou o grande dia, nós estávamos numa expectativa muito grande, eu tenho certeza que você vai ser impactado nesta noite. Eu tenho certeza porque eu preparei um conteúdo maravilhoso, um estudo muito profundo, vai te edificar e eu não tenho dúvida que você vai ser destravado na sua mente, vai haver um destravar na sua mente e você vai com certeza ser impactado e você vai ter a possibilidade de viver uma vida realmente abundante no seu ministério principalmente, mas também na sua vida pessoal, na sua vida profissional e na vida ministerial. E é isso que nós queremos com esse destravar dos dons, é você entender que assim como Jesus veio nessa terra e fez coisas extraordinárias, ele desatou isso na nossa vida, deixando uma ferramenta extraordinária que são os dons espirituais. Então, eu quero te convidar a pegar papel e caneta nas mãos e você anotar tudo que for possível para você também ir pesquisar, para você mergulhar também no conhecimento, tá? Que isso aqui não seja só informação, que você pegue a informação, note e vá pesquisar para que isso aqui se torne um conteúdo extraordinário. Amém? Então, eu quero começar aqui agradecendo a sua presença. O Evangelho de João, capítulo 20, 21 e 22. Agora, antes de entrar nesse assunto, onde o apóstolo fala sobre os dons espirituais, lá em 1 Coríntios capítulo 12, o ponto de partida deve ser a afirmação do Senhor, onde ele afirma, preste atenção, onde ele afirma, estando com seus discípulos. O versículo 20 e 21, no capítulo 20 de João, mostra que ele estava com os discípulos. E ele diz assim: assim como o Pai me enviou, eu envio vocês. E nós precisamos entender a natureza dessa afirmação. Jesus está dizendo assim: como eu fui enviado com a mesma autoridade, eu envio vocês. Com a mesma capacidade que o Pai me enviou, me capacitou, me ungiu, eu capacito vocês e desato essa unção sobre vocês. Para que isso? Para vocês funcionarem no ministério. Olha que coisa tremenda. O Senhor nos deu essa autoridade. Agora, quando ele diz isso, assim como o Pai me enviou, eu lhes envio, o texto diz que ele sopra sobre eles e diz assim: recebam o Espírito Santo. Nós vemos aqui Jesus relacionando o envio dos seus discípulos com a mesma autoridade, com a mesma unção que ele enviou. Ele relaciona isso com a obra do Espírito Santo. Claro, sem o Espírito Santo, nada nós podemos fazer. Então, a primeira coisa, preste atenção, a primeira coisa que precisamos entender quando falamos dos dons tem a ver com como Jesus exerceu o seu ministério aqui na terra. Mesmo que a palavra de Deus apresente e fale sua identidade como Deus e não só como homem, eu quero dizer algo para você. Jesus não exerceu o seu ministério aqui na terra na condição de Deus. Que é isso, apóstolo? Sim. Eu vou repetir. Jesus não exerceu o seu ministério aqui na terra na condição de Deus. Ele exerceu o seu ministério aqui na terra como um homem ungido pelo Espírito Santo. Olha o que a palavra de Deus fala lá em Atos, capítulo 38. Fala assim, ó: como Deus ungiu a Jesus de Nazaré com o Espírito Santo e com poder, e que andou por toda parte, fazendo bem, curando a todos os oprimidos do diabo, porque Deus era com ele. Porque Deus era com ele. O texto não diz porque ele era Deus,
mas diz que Deus era com ele. Então, o que é que nós vemos aqui? Nós vemos no Evangelho que quando Jesus veio ao Jordão, a Bíblia diz que ele foi batizado nas águas por João Batista. E aí, a Bíblia diz que o Espírito Santo do Senhor veio sobre ele. E ele vai para um tempo de retiro, de jejum. E aí, o Espírito conduz o Senhor Jesus ao deserto, onde ele foi tentado. Ele foi tentado pelo diabo. E a Bíblia diz que de lá ele regressa, cheio do poder do Espírito Santo. Então, você precisa entender que toda a ênfase do ministério de Jesus, o que ele realizou, ele não realizou na condição de Deus, mas sim na condição de homem. Mas presta atenção, não era um homem qualquer, na condição de um homem ungido pelo Espírito Santo. Filipenses capítulo 2 nos fala o seguinte: quando nós estamos estudando a pessoa de Jesus, que na teologia chama de cristologia. Então, essa passagem aqui do Filipenses capítulo 2 fala que ele se esvaziou. E essa palavra aqui, se esvaziou, no grego, a palavra é kenosis, que quer dizer esvaziamento. E esse esvaziamento aqui fala de um processo que Jesus precisou passar. Filipenses capítulo 2, a partir do verso 5. Vamos lá, eu vou ler para você. De sorte que haja em vós o mesmo sentimento que houve também em Cristo Jesus, que sendo de forma de Deus, não teve usurpação ser igual a Deus, mas esvaziou-se a si mesmo, tomando a forma de servo, fazendo-se semelhante aos homens, e achando na forma de homem, humilhou-se a si mesmo, sendo obediente até a morte e morte de cruz. Por isso também Deus o exaltou soberanamente e lhe deu o nome que está acima de todo nome. Então, quando a Bíblia diz ele se subsistindo na forma de Deus, ele não quis ser igual a Deus. Ele se esvaziou. A palavra aqui traduzida no grego é kenosis. Essa expressão fala de alguém que na posição de Deus se esvaziou. Agora, ele não deixa, presta atenção, ele se esvaziou, mas ele não deixa de ser Deus em essência, em identidade. Mas ele não usou, enquanto estava aqui na terra, atributos exclusivos da divindade. Que é isso, apóstolo? Sim. Enquanto Jesus esteve aqui nessa terra, ele não usou os atributos da divindade de Deus. Presta atenção. Vamos mencionar, eu quero aqui mencionar alguns atributos que só pertencem ao nosso Deus. Vamos lá. O primeiro, onipresença. A palavra oni significa todo, ou seja, todo presente. Nós sabemos que só Deus pode estar em todo lugar ao mesmo tempo, mais ninguém. Agora eu vou te fazer uma pergunta. Jesus usou o atributo da onipresença? Jesus usou o atributo da onipresença? Claro que não. A palavra diz que ele ia a um lugar de cada vez. Por quê? Porque ele estava limitado ao seu corpo. Ele ia de cidade em cidade de cada vez. Então, preste atenção. Ou seja, ele não manifestou o atributo da onipresença, porque ele estava preso no seu corpo. Agora, um outro atributo que nós podemos usar, que só Deus tem esse poder. Ele usou o atributo da onisciência. O que é o atributo da onisciência, apóstolo? É a capacidade de ter todo o conhecimento. Jesus não usou. Os evangelhos dizem que ele crescia em conhecimento e sabedoria diante dos homens. Então, se ele crescia em sabedoria e conhecimento diante dos homens, ele não tinha esse atributo da onisciência. Eu vou provar para você isso na palavra. Você vai ver Jesus várias vezes, por exemplo,
para o pai daquele menino, você vai ver Jesus várias vezes fazendo perguntas. Para o pai daquele menino endemoniado, que está lá em Marcos capítulo 9, ele pergunta para o pai do menino, quanto tempo faz que isso acontece com ele? Então vamos lá, se Jesus tivesse usado o atributo da onisciência, ele não perguntava nada a ninguém. Por quê? Porque ele teria acesso a todas as informações. Mas ele não usou o atributo da onisciência. Assim também como ele não usou o atributo da onipotência. O que é isso? É a capacidade de ter todo o poder. A Bíblia diz que Deus ungiu a Jesus de Nazaré e ele exerceu seu ministério aqui na terra como um homem ungido pelo Espírito Santo. Uma outra coisa que nos ajuda a fortalecer essa lógica é o que a gente encontra lá em João capítulo 14, versículo 12, que ele diz, quem crê em mim, vamos lá, vamos ler, eu vou ler para você. Na verdade vos digo, aquele que crê em mim também fará obras maiores que eu faço. E as fará maiores do que esta, porque eu vou para o meu Pai. Raciocine comigo. Se ele tivesse feito o que fez como Deus, como a gente poderia fazer o que ele fez, ou dizer coisas, ou fazer, ou dizer coisas maiores? Então, a única razão pelo qual ele diz isso, aquele que crê em mim fará coisas maiores do que eu faço, é porque ele não fez isso como Deus. Ele faz como um homem ungido pelo Espírito Santo e porque ele liberaria a mesma unção, os mesmos dons, a mesma capacitação que ele teve sobre nós. Dá para você começar a entender agora? Então, quando ele estava na frente dos discípulos dizendo o seguinte, assim como o Pai me enviou, eu vos envio, nós precisamos entender a natureza do ministério de Jesus. Nós precisamos, na verdade, nos sentir encorajados e desafiados por isso. Por quê? Porque é possível viver a marca do sobrenatural de Deus nas nossas vidas. Eu vou repetir. É possível viver a marca do sobrenatural de Deus nas nossas vidas. Sabe por quê? Porque esse é o plano. Esse é o projeto de Deus desde o início. Você entendeu essa introdução que eu quis dar para você? Da importância de nós entendermos o ministério de Jesus aqui na terra, a natureza de Jesus aqui na terra, mesmo ele sendo Deus, mas ele, quando veio essa terra, ele se esvaziou e não usou os atributos divinos. Porque ele precisava vencer tudo como homem. Mas a Bíblia diz que o Espírito do Senhor o ungiu para fazer coisas extraordinárias. Agora, com isso em mente, eu quero que a gente vá para as cartas de Paulo, lá em 1 Coríntios, capítulo 12, 1, onde Paulo diz o seguinte, acerca dos dons espirituais, não quero, irmãos, que sejam ignorantes. É só você perceber. Jesus preparando os discípulos, quando eles os envia, ele diz, vocês vão curar enfermos, ressuscitar mortos, purificar os leprosos. Jesus estava dizendo o seguinte, eu quero que vocês reproduzem o ministério de vocês com a mesma marca do sobrenatural que vocês viram na minha vida, no meu ministério. É isso. E isso é possível hoje? Claro que é. Porque nós precisamos entender que quando nós falamos dos dons espirituais, nós não estamos falando de capacidade naturais. Nós estamos falando de capacidades sobrenaturais, algo que vem de Deus, algo divino que vem para nós, para nos capacitar para a nossa chamada, para o nosso ministério. Então, nós estamos falando de algo empolgante. Como o ministério de Jesus é empolgante. E esta é a nossa chamada.
E isso tudo está à nossa disposição, como igreja. Então, nós podemos ver, queridos, desde lá do Velho Testamento, aonde o profeta Oséias, no capítulo 4, versículo 6, dizendo: o meu povo perece por falta de conhecimento. O que é falta de conhecimento? É a ignorância. A ignorância é a falta de informação. E a ignorância, ela não faz bem para ninguém. E principalmente ao povo de Deus. O próprio Jesus diz: e conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Está lá em João 8,32. Agora, o que nos liberta é a verdade? Não. O que nos liberta é o conhecimento da verdade. Jesus sempre, ele nos encoraja a nós crescermos na estatura, no conhecimento. O apóstolo Pedro, ele nos diz para nós crescermos na graça e no conhecimento de Cristo Jesus, nosso Senhor. Então, preste atenção, nós como igreja, nós somos encorajados a buscar conhecimento e não sermos ignorantes. Por isso que Paulo começa, ele diz: irmãos, não quero que vocês sejam ignorantes acerca dos dons espirituais. E o assunto dos dons, preste atenção, e no assunto dos dons, a palavra de Deus é específica. Ela diz a nós não sermos ignorantes a respeito dos dons. É uma palavra específica. Ele diz: olha, vocês precisam estudar sobre os dons, vocês precisam buscar conhecimento, vocês precisam crescer, vocês precisam ter essa revelação sobre os dons espirituais. Agora, o que é ser ignorante? Sabe o que eu achava aqui? Que Paulo, ele estava falando de uma ignorância completa, de alguém que não sabia de nada sobre os dons, de alguém que não sabia a existência, de alguém que não sabe o nome dos dons, que nunca foi exposto esse tipo de manifestação. Eu pensava, deixa eu te falar uma coisa, eu frequentei muitas igrejas, porque eu fui jogador de futebol por muitos anos, e eu vivi em muitas cidades. Todo ano, a cada ano eu estava numa cidade, e a cada ano eu procurava uma igreja para congregar e frequentar. Passei por muitas igrejas, eu conheci muitos líderes, eu conheci muitos pastores que não criam na manifestação dos dons do Espírito Santo para esse tempo. Preste atenção. Eles diziam que isso era coisa somente para a igreja primitiva. Eles sepultaram os dons do Espírito, a manifestação dos dons do Espírito para aquela época da igreja primitiva. Agora, olha o que diz em 1 Coríntios 13, 8, Paulo dizendo, olha o que ele diz: o amor nunca falha, havendo profecia serão aniquiladas, havendo línguas cessarão, havendo ciência desaparecerá. Agora, por causa dessa afirmação aqui, o amor jamais acaba, havendo profecias cessarão, havendo línguas cessarão. Existe um grupo chamado cessacionistas. Que é isso, apóstolo? É um grupo que eles tentam trabalhar a ideia que os dons e manifestação do Espírito Santo cessaram, que isso já tinha sido predito na Bíblia. Agora, eu quero te chamar a atenção aqui, você que está aqui, nesse destravar dos dons. Preste atenção. Eu quero que olhemos agora esse texto, preste atenção, de uma forma muito honesta. Ele fala que de fato, um dia cessaria. Agora, a pergunta é, o prazo de validade já bateu? Já chegou esse tempo de cessar os dons, as manifestações do Espírito Santo? Claro que não. Agora, vamos continuar lendo o texto em 1 Coríntios 13, 10 a 13. Ele diz assim, eu vou ler aqui para você. Porque em parte conhecemos e em parte profetizamos. Mas quando vier o que é perfeito, então o que
em parte será aniquilado. E aí ele continua, quando eu era menino, falava como menino, sentia como menino, discorria como menino, mas logo que cheguei a ser homem, acabei com as coisas de menino. Porque agora vemos por espelho em enigmas, mas então veremos face a face. Agora conheço em parte, mas não conhecerei como também sou conhecido. Agora, pois, permanecem a fé, a esperança e o amor. Estes três, mas o maior deste é o amor. Vamos lá, o que Paulo está dizendo aqui? Paulo, ele está falando aqui em algo que é perfeito, que ainda não tinha chegado nos dias, olha, nos seus dias. Paulo está dizendo aqui que naquela igreja não tinha chegado o que é perfeito ainda. E olha que eles viviam no sobrenatural. Lá, a igreja de Coríntios, eles viviam no sobrenatural. Eles viviam a expressão do reino de Deus com uma força e plenitude poderosa. E eles ali estavam considerando, presta atenção, e você conhece a história da igreja de Coríntios? Meu Deus, um mover, um sobrenatural poderoso. E eles ali estavam considerando que ainda não tinham alcançado o que é perfeito. Eles, Paulo, que eles ressuscitavam mortos, curavam os enfermos, limpavam os leprosos. Eles consideravam que ainda eles não tinham alcançado o que é perfeito. Agora é sério, preste atenção, agora é sério que nós vamos achar que já alcançamos o que é perfeito? Claro que não. Então, ele está falando aqui que quando chegar o que é perfeito, nós vamos entrar em um nível completo de conhecimento do sobrenatural de Deus. Agora vamos supor, presta atenção, agora vamos supor que essa afirmação é verdadeira, que a gente tivesse chegado no que é perfeito. O texto está dizendo aqui que havendo profecias cessarão, havendo línguas cessarão, mas ele diz também que havendo ciência e conhecimento passarão. Agora, sabe o que é engraçado? Que as igrejas e esses líderes que defendem que línguas e as manifestação do Espírito cessaram, porque o que é perfeito chegou, mas eles não defendem que a ciência e o conhecimento cessaram. Eles não defendem isso. O apóstolo Paulo diz que as três coisas passarão. Então, nós temos que colocar também o fim nas profecias, nas línguas e no conhecimento. Vamos dizer que temos que parar de estudar ou querer aprender. Eles não defendem essa tese. Paulo diz, né, que quando chegar o que é perfeito, línguas cessarão, profecias cessarão. Mas ele também diz que a ciência e o conhecimento também cessarão. Então nós temos que parar de buscar conhecimento. Nós temos que parar de estudar. E eles não defendem isso. Sabe o que os sensacionalistas mais defendem? É o conhecimento. Então, presta atenção, eles estão em um posicionamento, no mínimo, contraditório. Eles estão. Nós temos que parar de buscar conhecimento, de estudar. Porque Paulo fala que quando chegar o que é perfeito, línguas, profecias e o conhecimento também. E aí, nós vamos deixar de estudar? Agora, preste atenção, queridos. Nós sabemos, queridos, que Deus deu coisas a igreja que tem o seu prazo de validade, lógico. Lá em Efésios, a palavra do Senhor diz que Deus deu uns para apóstolos, pastores, doutores, mestres e evangelistas. E um dia me perguntaram o seguinte: você acredita no ministério dos apóstolos, que o ministério dos apóstolos é para hoje?
porque tem muita gente aí se dizendo apóstolo. Presta atenção. Em primeiro lugar, nós precisamos deixar a Bíblia dizer qual é o prazo de validade. Se esse negócio de dizer que eu acredito só porque eu escolho, presta atenção. A Bíblia diz que ele deu uns para apóstolos e outros para pastores, etc. Está lá em Efésios. A Bíblia diz até que, deixa eu dizer uma coisa, esse até que é o prazo de validade. Até que todos nós cheguemos à unidade da fé, estatura do varão perfeito, se referindo ao nosso Senhor Jesus Cristo. Já chegamos? Claro que não. Então, até que está ainda valendo, presta atenção, até que ainda está valendo, ainda não terminou. Então, eu acredito que nós podemos nos mover no Espírito como Jesus se movia. Ei, os dons são para hoje, são para agora. Eles não cessaram. Jesus, ele quer trazer essa unção, esse entendimento, essa revelação à tona para os nossos dias de hoje, porque a igreja não usa os dons espirituais. Agora, quando Paulo fala a respeito dos dons espirituais, ele diz, não quero, irmãos, que sejais ignorantes. Eu quero dizer para você e afirmar com toda a convicção, os dons não cessaram. Eles ainda estão à nossa disposição. Os dons não foram só para aquele tempo. Eu quando fui cheio do Espírito Santo, preste atenção, eu não sabia absolutamente nada a respeito dos dons espirituais. Não sabia quantos eram, não sabia para que servia, não sabia nomes, eu não sabia regras, eu não sabia nada, absolutamente nada, até quando eu fui batizado no Espírito Santo. Eu não esqueço esse dia. Agora, ninguém me falou nada o que era isso. Ninguém me falava. E quando eu fui batizado no Espírito Santo, eu tinha uns amigos, nós tínhamos uma turma que nós nos reuníamos para orar, para interceder, para buscar o Espírito Santo. E o batismo no Espírito Santo naquela época era uma novidade, muitos foram batizados e nós falávamos em mistérios, era uma coisa deliciosa. Mas teve um dia que eu li na Bíblia que falar em línguas, ou quem fala em línguas não entende. E quem fala em línguas, fala em mistério com Deus. E aí eu cheguei com eles assim, olha, ei, sujou. Porque nós não podemos falar em línguas assim. Porque quem fala em línguas não entende. E aí eu fui buscando entendimento. Quem fala em línguas, fala em mistério com Deus. E para nós entendermos, tem que ter um intérprete. Mas quando eu fui cheio do Espírito Santo, e quando eu comecei a fluir nos dons espirituais, e principalmente em línguas, ninguém me falou nada. Eu não sabia absolutamente nada. Mas, vamos lá. A palavra de Deus diz em 1 Coríntios, no capítulo 1, versículo 7, de maneira que nenhum dom vos falte, esperando a manifestação de nosso Senhor Jesus Cristo. Essa palavra aqui, dom, aparece no versículo 7, é carisma. É a mesma que vamos encontrar no capítulo 12, na manifestação do Espírito. Paulo está dizendo aqui, nenhum dom vos falte. Das 9 manifestações dos dons que Paulo fala no capítulo 12, ele diz para que não falte nenhum, para que a igreja de Coríntios seja totalmente cheia do Espírito Santo. Se eles já tinham os dons dentro da igreja, então a ignorância deles não era de existência dos dons. Qual era o problema da igreja de Coríntios? É que eles não funcionavam corretamente nos dons. Eles não sabiam administrar de maneira correta os dons. E esse é o problema de muitos
Esse é o problema de muita gente, esse é o problema de muitos líderes, que não sabe associar de como os dons funcionam. Tem gente que pensa que os dons vão acontecer ou vão funcionar na vida deles quando Deus quiser. Alguns pensam que Deus vai chegar de uma forma poderosa, vai abrir a boca da pessoa e essa pessoa vai falar. Ei, não é assim que funciona. Não é assim que funciona. Preste atenção. A operação dos dons, na verdade, é uma parceria entre o homem e Deus. Eu vou repetir. Na verdade, os dons é uma parceria entre o homem e Deus. Paulo diz assim, em parte conhecemos e em parte profetizamos. Então, nós precisamos entender essa parte. Ou seja, é uma interação. Eu vou dar algumas provas vivas que existe uma interação entre o homem e o Espírito Santo. É preciso haver uma interação entre o homem e o Espírito Santo para os dons acontecer. O apóstolo Paulo diz em 1 Timóteo capítulo 4, o Espírito Santo não faz tudo sozinho. Nós temos que interagir. Olha o que ele diz lá em 1 Timóteo capítulo 4, versículo 14. Ele diz assim, onde Paulo diz a Timóteo, ele diz assim, não seja negligente com o dom que há em ti, Timóteo. A palavra dom aqui, que aparece aqui de novo, é carisma, que fala da manifestação do Espírito Santo. Ele está dizendo aqui, Timóteo, esse dom foi transferido para a sua vida, não seja negligente. Preste atenção, se é possível, Timóteo, negligenciar o dom, então o dom não funciona só porque o Espírito Santo quer. Se há negligência, não está tendo interação. Porque o Espírito Santo, ele precisa da colaboração de Timóteo, que ele não estava colaborando naquele momento a respeito do dom. Você está entendendo? Então precisa de uma interação. 2 Timóteo capítulo 1, versículos 6 e 7, ele diz assim, por cujo motivo te lembro que desperte o dom de Deus que existe em ti, pela imposição das minhas mãos, porque Deus não nos deu um espírito de temor, mas de fortaleza e de amor e de moderação. Aqui a palavra dom, de novo, é carisma. Aqui Paulo, ele não está falando da imposição do presbitério, mas da imposição das suas próprias mãos. Ele estava no discipulado com Timóteo e ele mesmo transferiu a unção sobre Timóteo. Ele diz assim, você tem que avivar agora esse dom que estava apagado em você. Olha o verso 7, porque Deus não nos deu um espírito de temor, mas de fortaleza, de amor e de moderação. Então, o dom aqui estava apagado em Timóteo. Porque ele estava com medo. Medo de quê? Sabe de quê, querido? Eu vejo aqui, como muitos de nós, medo do funcionamento dos dons. Ele tinha medo do funcionamento dos dons. Eu não sei, eu acho que acontecia alguma coisa com Timóteo, como acontece, como muitos líderes, como muitos de nós. Quando o dom opera, não sei, parece que de repente dava uma descarga, um choque em sua vida, e ele fica com medo. Tem muita gente assim, como de repente está numa atmosfera poderosa e começa a sentir algo, ele às vezes se fecha para o Espírito Santo. Tem muita gente que tem medo do funcionamento. Eu creio, querido, que os dons são para os nossos dias. Quem crê aí? Eu creio. Mas nós não podemos ter medo. Eu creio que era o medo do processo. Timóteo estava com medo do processo. Ele estava com medo da maneira que o dom opera. E quando a gente consegue entender, preste atenção, a simplicidade de como o dom opera, isso é revolucionário.
Ei, o dom opera de uma forma simples. E Timóteo estava ali negligenciando o dom, por quê? Por falta de conhecimento de como funciona, com medo do processo. O que eu quero dizer para você, não tenha medo. Não tenha medo, busque os seus dons e busque conhecimento, porque quanto mais simples for, mais você vai fluir nos dons. Então, eu creio que os dons são para os nossos dias. Eu creio que Jesus espera que a gente corresponda, que façamos a obra como ele fez. Mas preste atenção, nós precisamos entender como funciona. Nós precisamos de instrução. Como também nós precisamos de encorajamento. Apóstolo, como é que nós fazemos isso? Você precisa entender a operação. Porque não vem com um manual. Preste atenção, não vem não vem com um manual. Você precisa ser instruído para se mover nos dons. Você precisa ser instruído. Por isso que eu estou fazendo o destravar dos dons. Para que você seja destravado e entenda. Olha, você pode aprender com gente mais experiente que você. Foi o que eu fiz. Amanhã eu vou estar falando mais sobre isso. Das pessoas que me ajudaram a entender os dons espirituais. Das pessoas que me destravaram, que me orientaram. Então você pode aprender com gente mais experiente que você e também com o próprio desenvolvimento dos dons. Porque como nós aprendemos a desenvolver os dons? Desenvolvendo. Uma pessoa me perguntou isso, pastor, apóstolo, qual é a melhor forma de se mover nos dons? Eu respondi para ela, movendo-se. Vou fazer uma pergunta para você. Como você aprendeu a andar quando era criança? Andando. E com certeza, você aprendendo a engatear quando criança, aprendendo a andar, você pegou muitas quedas. Muitas quedas, muitas das vezes. Deixa eu te fazer uma outra pergunta. Como você aprendeu a andar de bicicleta? Andando. Com certeza também pegou muitas quedas. Então, tem coisas que você vai aprender na prática. Tem jeito. Tem coisas que você vai aprender na prática. E assim, eu quero dizer para você que é no reino espiritual. O reino espiritual não é diferente. Tem coisas que no reino espiritual você vai ter que aprender na prática. Você vai ter que aprender fazendo. Você vai ter que aprender exercitando. Exercitando. Não é diferente no reino espiritual. Quando os discípulos pediram de Jesus, ele diz assim, nos ensine a orar. Jesus até deu um norte para eles. Jesus deu um norte, você sabe, para eles. Mas qual é a melhor forma de orar? É orando. Com os dons, com os dons não é diferente. A melhor forma de crescer nos dons é praticando, é exercitando. Não tem outra forma. Então, você viu aqui que se mover nos dons é simples. Se você entendeu hoje a aula, quanto mais simples, melhor. Mas amanhã eu vou estar falando sobre a interação, a importância da interação do Espírito Santo com o homem, para que você possa fluir nos dons espirituais, na tua vida, na tua casa, no teu ministério. Então, eu estou desafiado, presta atenção, eu estou desafiado a lhe conduzir a uma aplicação prática dos dons em sua vida. Você precisa entender, esse é meu desafio, destravar você nos dons espirituais. E com isso você vai viver experiências sobrenaturais com Deus e também com os homens. Então, se prepare, preste atenção, se prepare para acelerar o seu crescimento, acelerar coisas tremendas, principalmente resultados incríveis na sua vida você vai ter, na sua vida pessoal, na sua vida ministerial, nos seus negócios. Os dons vão desatar muitas coisas na sua vida. Então, você não pode, presta atenção,
Você não pode perder a aula de amanhã. Vai ser incrível. Você vai ser impactado. Então, eu te espero amanhã no mesmo horário.